Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, te louvamos. Ó Senhor, pela tua bondade, continua conosco, Senhor, nos abençoando, guardando os nossos irmãos, operando, meu Senhor, no seio da igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, guarda os meus irmãos no interior. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, nos preparando, Senhor, para a tua vinda gloriosa, nos dando, meu Senhor, a graça para perseverar. Querido Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1160, ano 17. O tema de hoje, meus amados irmãos, a serenidade de um injustiçado. Um homem injustiçado sereno. A serenidade de um injustiçado. É o nosso tema. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. Trata-se de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo tem serenidade. Na injustiça, pode ser sereno, pode estar sereno, mesmo sendo injustiçado. Nós vamos ler a palavra e vamos aprender juntos. É um privilégio nosso ensinar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a orientação do Senhor para a nossa vida cada dia. Então vamos aprender. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Suplicamos, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco, pelos nossos ouvintes e por todos os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meus senhores que estão conosco, Pai. Abençoa nossa congregação, nossos amados irmãos, nossos ajudadores e intercessores. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja na cidade. Abençoa a tua igreja no interior. Guarda os teus servos em todo lugar. Dá graça, Senhor, aos teus servos. Nos dirija no teu santo caminho.
Nos ensina, Senhor, a esperar na tua bondade e perseverar na tua palavra. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos o privilégio de acreditar na Bíblia Sagrada. O Estevão foi escolhido no princípio da igreja, no surgimento dos primeiros problemas de ordem alimentícia. A igreja não tinha ainda uma estrutura, e demorou muito a ter qualquer estrutura. Ela não tinha uma estrutura para fornecer alimentos satisfatórios a todos os que participavam, principalmente os que não falavam o idioma local. Os que não falavam o hebraico, os que não falavam o aramaico, certamente tinham mais problemas. E houve um problema, houve alegados problemas, e um deles é que as viúvas não estavam sendo assistidas, né? Estava havendo uma deficiência no atendimento. Então foram apresentados aqueles homens importantes, conforme a orientação apostólica, e eles foram apresentados para o serviço regular da assistência social, por assim dizer. Estevão, Nicolau, Parmena e outros. Estes homens se destacaram no serviço porque, conforme a orientação, tinham que ser pessoas dignas, cheias do Espírito Santo, e eles foram apresentados por terem essas qualificações. Eram o Filipe, o Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Alexandria, e o Estevão. Esses homens foram apresentados. Nosso Deus usa quem quer. O Estevão, identificado com Jesus, identificado com os apóstolos, identificado com a igreja, extrapolou, ultrapassou as expectativas e, além de fazer muito bem o seu trabalho, ele também foi usado como pregador, como instrutor daquelas pessoas ali. E, de repente, ele chama a atenção. Os líderes daquela sinagoga, que era quase um partido, os libertos tinham, libertos ou libertinos, dependendo da versão, eles tinham uma espécie de salvo-conduta em relação aos rigores farisaicos. E eles aceitavam o Evangelho, aceitaram Cristo lá, participaram da igreja, alguns e tal, e agora outros eram apenas intrometidos, eram envolvidos. Muitos se envolviam ali, mas tentando desacreditar. E o Estevão, como chamou a atenção, começou a atrair estes indivíduos, verdadeiros infiltrados na móvel igreja, na igreja nascente. E eles, aqui no texto lido, diz que o Estevão cheio de fé, o Estevão cheio de poder, o Estevão cheio do Espírito Santo, o Estevão começou a fazer, como Pedro, Tiago e João, os demais, milagres. Na igreja de Jesus Cristo não existe uma primazia. Existe primazia na igreja dos homens. Na igreja de Jesus Cristo, ele usa quem ele quer. Ele pode usar dos remidos o menor. Nós cantamos isto, passamos um século cantando. Deus usa dos remidos o menor, na sua grandeza, no seu poder. E eles, os homens da sinagoga, foram
conversar com Estevão, disputar com Estevão, questionar Estevão, reprovar Estevão. Diz aqui o versículo 9 que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos. Não tinha nada a ver com indecência, não. Libertinos aqui eram livres de determinadas tradições farisaicas, por se tratar de pessoas prosélitas de outras nações. São mencionados aqui os alexandrinos, portanto, gregos, os sireneus, lá do Egito, lá de Cirene, a Cirenaica, e também são apresentados aqui os cilícios e outros asiáticos. Eles disputavam com Estevão e perdiam. Eles queriam conhecer, queriam saber muito da lei e terminavam perdendo para o Estevão, que além de conhecer a lei como um judeu, conhecia o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecia o testemunho da igreja, incluindo seus apóstolos, e conhecia os dons do Espírito Santo. Estava cheio, repleto dos dons do Espírito Santo. O versículo 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e o Espírito com que falava. O Estevão cheio da graça, falando ousadamente de coisas que eles nem entendiam e nem tampouco ousavam falar, porque exatamente o impedimento do pouco entendimento. Eles não podiam resistir e certamente chegaram à conclusão: este vai dar trabalho, este vai desbancar nossa sinagoga, este vai realmente desaprovar nosso trabalho tradicional, nossos pensamentos tradicionais, muito embora não fossem obrigados por se tratarem de prosélitos, a fazer tudo que os fariseus orientavam. Mas eles não queriam que a lei fosse menos honrada através de Estevão, de quem quer que pregasse a palavra por ter seguido a Jesus. Então eles partiram para uma coisa que era comum no passado remotíssimo. Lá, entre os inimigos de Daniel, tinha uns que disseram: olha, nós não vamos achar nada contra este homem, a não ser na lei do seu Deus. Ele é muito Caxias, ele é muito honesto, ele é muito fiel, apesar de ser um escravo, apesar de ser um hebreu, apesar de ter chegado aqui amarrado, ser trazido como prisioneiro, ele se adaptou e é honrado, e ele honra o rei, e nós não vamos achar nada contra este Daniel, a não ser na lei do Deus dele. Aí foram fazer o mal e fizeram o rei assinar aquele processo lá, aquele projeto, aquela petição que levara Daniel à cova dos leões. Não venceram Daniel, mas causaram vexame, sofrimento, e nós temos o registro. Estes inimigos estavam tentando fazer a mesma coisa. Esse Estevão vai dar trabalho, vai desacreditar nossa sinagoga, vai desacreditar nossas tradições, vai realmente dar prejuízo. Então, vamos subornar pessoas mentirosas, perversas. E subornaram. O versículo 11 diz: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos este homem proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Tinha que ser mentira. Nenhum servo de Deus diz nada contra Moisés. Pelo contrário, Moisés foi fiel em sua casa, assim como Cristo foi fiel na sua casa.
fiel, cumprindo o mandamento. O Moisés cumpriu a tarefa que Deus lhe entregou, Jesus cumpriu a missão que veio cumprir, e a igreja não fala contra Moisés. A igreja de Jesus jamais falará nada contra Moisés. A igreja de Jesus geralmente reprova fariseus, perversos, mentirosos, fingidos, mas Moisés nunca. Moisés nos deu a lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, subornaram alguém para acusar Estevão. Excitaram o povo. Levaram o povo a um estado de excitação, de agitação. E excitaram o povo, envolveram os anciãos, os escribas. E, claro, estava preparado o terreno para investir contra o Estevão. Levaram Estevão ao conselho, arrebataram Estevão, arrastaram Estevão para o conselho farisaico. E lá estavam preparadas as testemunhas falsas. Aqui no versículo 13 diz: apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras perversas, blasfemas contra este santo lugar e a lei. Na primeira acusação, ele falava contra Moisés e contra Deus. Agora, nesta versão destes outros falsários, ele falava contra o santo lugar e a lei. Então, estava preparado o desfecho. O versículo de número 15 diz: e todos, aliás, o 14, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno vai mudar tudo, vai destruir este lugar. Ninguém nunca pregou isto. Ninguém na igreja de Jesus, nem por engano, pregou isto, que Jesus iria destruir alguma coisa. Jesus não veio destruir. Ele não veio abrogar a lei. E nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. E vocês sabem, nós sabemos que quando se trata de lei, de costume, de religiosidade, o negócio pega. Então, os que estavam ali observando, muitos com certeza não acreditaram naquilo. Porque o versículo 15 diz: então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele. Alguns com certeza ficaram arranjando os dentes, irados. Outros não acreditavam naquilo que ouvia das falsas testemunhas, porque viam a serenidade do Estevão, o seu rosto como o rosto de um anjo. Não era falsa piedade, não era maldade espiritual, não era fingimento, era tranquilidade. Coração absolutamente tranquilo. A mente absolutamente tranquila. O meu Deus, a minha testemunha fiel, sabe que eu não fiz isto, sabe que eu não disse isto, sabe que eu estou inocente. Sabe que eu sou inocente. E o rosto do Estevão estava como o rosto de um anjo. A serenidade, tranquilidade. A sua vida exemplar, a sua comunhão profunda com o Senhor, a graça recebida e guardada no seu coração, impediram que ele se perturbasse, se exasperasse, reprovasse as pessoas lá, e ele pareceu muito com Jesus.
não abriu a sua boca. Ele não praguejou. Ele não se defendeu. Ele não fez nada contra os seus acusadores, contra os falsários. Meus queridos, os santos de Deus, em toda a história da Igreja do Senhor, passaram por isto. Toda a história da Igreja do Senhor Jesus é pontilhada. Há uns anos, há uns 20 anos mais ou menos, eu li uma obra resgatada em sebos, resgatada por irmãos queridos da Igreja Batista, e um deles me emprestou, era Rastros de Sangue. Se você encontrar isto em algum processo, em algum recurso tecnológico, Rastros de Sangue. A história da Igreja de Jesus, ela tem um caminho de sangue, tem rastros de sangue. E os mártires, não estou me referindo a intrometido, perversos, saíram de Roma e foram invadir cidades, invadir castelos e morreram. Tem nada com martírio. Isso não é martírio, não. Isso é consequência. Martírio é, na verdade, o sujeito pregar a palavra, levar a graça e a paz e ser amarrado e morto. Isso é martírio. Mas querer mudar a lei dos outros, batizar na marra, como fizeram, não é martírio. É crime. A Igreja de Jesus tem o seu caminho de sangue, tem os rastros de sangue, tem sua história sangrenta, passou por muitos sofrimentos, mas ela tem vencido e vai vencer. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ensine a andar na sua maravilhosa presença. A família da nossa intercessão hoje é a família do Clerto Lourenço. Meu amado irmão Clerto Lourenço, sempre uma pessoa muito gentil conosco, foi congregado comigo muitos anos e hoje congrega com meu filho Paulo na terceira etapa. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe sua família e nós vamos interceder. Amado Senhor, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e compaixão. Queremos, meu Senhor, suplicar pelos nossos amados irmãos, crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa, nossos amados irmãos, ouvintes, ajudadores, cooperadores. Senhor, os nossos alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja na cidade, toda a tua igreja no interior. Guarda os meus irmãos. Amado Pai, estenda as tuas mãos sobre cada ministro teu, nosso pastor presidente, a sua família, a sua equipe. Guarda os teus servos. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja. Guarda a tua igreja no Brasil e no mundo. E agora, meu Senhor, queremos te apresentar, irmão Clerto Lourenço, sua esposa, seus filhos, sua filha. Ó Deus, seu genro, seu netinho. Ó Deus, abençoa e guarda os nossos amados irmãos. Estenda sobre eles a tua destra, dando graça, dando a tua paz, revestindo os teus servos, meu Senhor, com o teu grande poder e amor. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Este memorial da oração, abençoa e guarda os teus servos, os que nos seguem. Ó Senhor, os que nos ouvem. Ó Deus, estenda sobre eles a tua destra e os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, sustenta, dá a tua paz. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.